partir de agora, a gente vai tratar aqui, nesta edição de Conjuntura, sobre adoção. Para falar a respeito, está aqui conosco a juíza de direito Maria de Fátima Pirauá, ela que é titular da 28ª Vara Civil aqui da capital, especialista exatamente nessa área. Doutora Fátima, muito obrigado pela presença. Como é que tem sido o trabalho da senhora nessa questão da adoção, que é uma coisa tão importante? Prazer imenso, Flávio, estar aqui, viu? É muito importante e pouco divulgado. Eu agradeço, né, também, mais uma vez, essa divulgação, essa oportunidade. A criança, para ir para a adoção, ela precisa estar, primeiramente, né, destituída do poder familiar. Porque a adoção é o ato legal de transformar, de fazer, dar como filho uma criança ou um adolescente que nasceu de outra pessoa, né? Então, ela é o ato legal de ser filho daquele que pediu, ou daquele casal que pediu a adoção, aquela criança que nasceu, né, de outra mãe e de outros pais. Para que isso aconteça, é necessário, primeiro, que os adotantes, ou o adotante, que é uma coisa muito importante também de frisar, que podem adotar pessoas solteiras, pessoas viúvas, uma pessoa só. Mas se for casal, e pode ser um casal hétero ou homoafetivo, se for casal tem que estar casado ou viver em união estável. Então essa é a exigência. Tem que ter também uma diferença de idade de 16 anos daquele que vai ser adotado. Certo. Então, uma criança ou um adolescente tem que ser mais novo, 16 anos, daquele que pretende adotar. Essa é a exigência para essa diferença de idade. Os casais que desejam, e esse é o grande desafio da Vara da Infância, os casais que desejam adotar, as pessoas que desejam adotar, elas precisam se habilitar na Vara da Infância. Elas não têm que sair por aí procurando uma criança, né, receber ilegalmente de uma mãe, né, biológica a criança para fazer a adoção. E as mães que desejam entregar seu filho para adoção, que não podem ou não querem criar, é também um direito da mãe entregar a criança para adoção, né? Tá no ECA previsto, ela também precisa saber que ela tem que ir na Vara da Infância para fazer essa entrega legal. Ela não pode entregar a qualquer pessoa, porque ela não vai ter a garantia de que essa criança será bem cuidada. Doutora Fátima, vamos imaginar a situação de um casal que está querendo adotar uma criança. Como é que ela faz para se habilitar no juizado? Ela tem que procurar a Vara da Infância, né? Nós estamos aqui na capital e no interior. Toda pessoa que deseja adotar, ela tem que procurar a Vara da Infância da sua comarca, né? Do seu município onde reside. Ela tem que apresentar todos os documentos pessoais, né? Claro, as certidões negativas, né? Tanto da área civil como da área criminal. Apresentar atestado de idoneidade moral, atestado de sanidade física e mental, e ela será avaliada por uma equipe multiprofissional, né? Um assistente social e uma psicóloga. E ainda fará um curso de capacitação para adoção, porque é muito importante a função do pai e mãe. E uma criança que chega num abrigo, numa unidade de acolhimento, é porque ela já teve toda a violação de direito possível na sua família biológica, né? Entendeu? Então, ela não pode correr o risco de novamente sofrer violações de direitos. Ela tem que estar garantida de que terá uma família substituta, a família adotiva, que lhe proteja, que lhe garanta o exercício dos seus direitos. Existem, doutora Fátima, quantas crianças atualmente em Alagoas em situação de adoção? Olha, Flávio, isso é tão... isso muda tanto, né? Porque a gente está sempre... Certo. Eu aqui na capital, claro que o número é muito maior, a gente tem 7 abrigos e praticamente todos estão lotados de crianças e de adolescentes. Isso não significa que todos já estão aptos para adotar, para serem adotados, porque uma outra coisa que a gente também precisa deixar bem claro, a família biológica tem preferência, né, tem prioridade, mas a prioridade absoluta é da criança e do adolescente. Então, claro que quando a criança chega com alguma violação de direito, a lei prevê que a equipe multidisciplinar da unidade de acolhimento faça uma busca pela família extensa. Porque se essa violação se deu pela família natural, o pai, a mãe que abandonou, que maltratou, que abusou, né? E a gente sabe, infelizmente, que são muitas violações e muito sofrimento pelas quais passam essas crianças e adolescentes. Então, faz-se a busca por alguém da família que represente a segurança para aquela criança, que ela possa mesmo cuidar sem correr novamente risco. E aí,
Quando esgota essa busca, claro que se conseguir essa pessoa, a gente faz um estudo e se essa pessoa apresentar-se apto a exercer essa guarda, a gente concede essa reinserção familiar. Mas se não existe essa possibilidade, essa criança será colocada para adoção. O Ministério Público vai propor uma ação de destituição do poder familiar e ela será colocada para adoção. E é aí que ela vai para o cadastro. E nesse cadastro, só aqui em Maceió, eu tenho mais de 300 casais ou pessoas, porque pode ser também pessoas inscritas para adotar. Enquanto que crianças aptas para adoção, nós não temos nem 20, nem 30 talvez, nem 20. Por quê? Qual é essa diferença, Flávio? Isso é tão importante, eu gostaria tanto de sensibilizar as pessoas que estão nos ouvindo, que a criança idealizada por aquele casal, por aquela pessoa que quer adotar, nem sempre é a criança real que existe no abrigo. Os casais normalmente idealizam um bebê, uma criança branquinha, às vezes uma menina. O ideal de uma criança... Uma criança saudável. Saudável, sem irmãos, porque pouquíssimos casais aceitam um grupo de irmãos. E muitas vezes eu tenho no abrigo crianças maiores, da faixa etária de 6, 7 e adolescente, crianças com grupo de irmãos. Nós temos grupos de irmãos de 3, de 4 e até de 5 irmãos. Então é muito difícil conseguir... Nesse caso, como é que faz? Vamos supor 3 irmãos, como muito, faz? Muito boa a sua pergunta, porque é uma coisa que a gente está fazendo... todos os juízes do país inteiro, a gente se reúne anualmente e troca experiências. E hoje nós estamos fazendo um tipo de adoção que a gente chama de adoção compartilhada. O que é que isso significa? E aqui em Alagoas nós já fizemos. Nós já conseguimos fazer a adoção de 5 irmãos. Para 3 casais que aceitaram, cada casal, um ficou com 2, outro com 2 e um terceiro com 1, claro, que eram 5. E entre si combinaram, moram próximos, não foi aqui, infelizmente não foi aqui em Alagoas, esses casais foram do Rio de Janeiro, porque quando a gente faz a busca, primeiro a gente faz no nosso cadastro municipal, local, depois no estadual e em seguida no nacional. E conseguimos, através de contatos também com os grupos de adoção, que dão todo apoio, conseguimos que esses 3 casais se conheciam, moravam em bairros próximos, frequentavam o mesmo grupo de adoção e aceitaram receber esses 5 irmãos, separadamente, claro, mas manter o vínculo deles de fraternidade, de irmãos. Eles já eram grandinhos, sabem que são irmãos, sabiam que eram irmãos e se amavam, queriam estar juntos. Como era impossível conseguir uma adoção de 5, conseguimos essa e eles até hoje eles mantêm esses contatos, finais de semana, aniversário, até coincidentemente moram 2 em bairro próximo e frequentam o mesmo clube de futebol. Então, assim, é uma alegria quando a gente consegue um desafio desse. Atualmente nós temos 3 irmãos que estão no cadastro e não conseguimos nenhum casal que aceitasse os 3, até porque um deles já é mais velhinho do que os outros. E estamos nessa busca também, e aqui até quem nos ouve, quem sabe, se interesse. 2 casais, porque 2 casais, um aceitaria 2 e o outro 1, que se conheçam, que se deem bem e que possam garantir que não deixarão que essas crianças fiquem. Elas serão filhos de pais diferentes, evidentemente, mas elas poderão manter esse contato biológico, até porque é uma garantia também do ECA de que a criança adotada ela possa depois, se ela não souber, ela for adotada bebezinho, ela depois possa desarquivar o processo dela para saber a sua origem biológica e saber conhecer a sua família biológica. Doutora Fátima, no caso da perda dos pais, por exemplo, um acidente, não é tão incomum assim, envolver pai e mãe num acidente. Aí ficam, digamos, 2 filhos, 2 menores, 2 crianças, ficam órfãos, naturalmente. A família não teria um parente, digamos assim, um tio, não teria prioridade para adotar essas crianças? Sim. É isso que eu disse a você. É a mesma coisa de quando há uma violação de direito, que eles vão para o abrigo. Nesse caso, se eles não tiverem ninguém na família que assuma logo, vamos dizer, peça a guarda dessas crianças, eles irão para uma unidade de acolhimento, evidentemente, mas vai se fazer a busca por alguém da família que possa. A prioridade é eles ficarem na família biológica, certo? Mas isso desde que garanta o melhor interesse da criança. Porque esse princípio
do melhor interesse da criança, ele está acima de qualquer outro. Então, não adianta dizer, não, tem um tio, vai ficar com esse tio. Se o tio não tratar bem, né? Se ele não tiver condições de cuidar e de criar. Então, se é um caso de criança órfã, nem precisará mais a destituição do poder familiar, porque ele já se extinguiu pela morte, né? Então, nós vamos, sim, procurar que a família biológica fique. Agora, também observe, Flávio, por favor, isso que é bem importante saber. Avô, no caso os avós, e irmãos não podem adotar, né? Porque confundiria o vínculo. Eles podem pedir a guarda, mas um tio, um primo, qualquer outro parente que não seja avô e que não seja irmão, pode sim adotar. Então, as famílias, né, que cuidam, mas será feita uma avaliação para ver se isso vai realmente atender ao melhor interesse da criança. Caso contrário, irá para a adoção. É comum, doutora Fátima, um casal adotar uma criança e querer desistir da adoção? É o microfone? Desculpa. Veja só, não há desistência de adoção. Depois de adotada, a adoção é um ato irrevogável. Isso a gente deixa muito claro na audiência, sabe? Na última audiência, a audiência de instrução, onde normalmente a gente já profere a sentença de adoção, é muito claro para o casal que aquele ato é irrevogável. Se depois de dada a sentença, de feito o mandado de averbação, de ter saído um novo registro, porque o registro daquela criança, ele é cancelado. Cancelado, se faz um novo registro com o nome dos adotantes, com o pai e mãe, com os avós e tudo. Quando se faz isso, acabou, é filho, para todos os efeitos. Mas se a relação entre o casal e a criança for ruim? É igual a mesma coisa de um filho biológico, é abandono. Se eles abandonarem, se eles não continuarem cuidando, eles abandonaram, é um abandono. O que existe é o período de estágio de convivência. Quando a gente coloca uma criança sob a guarda de um casal para fins de adoção, aí sim, a gente dá 90 dias de prazo, né? Principalmente se a criança for maiorzinha. Quando é bebê, não precisa nem esse tempo, né? Porque bebê é muito mais fácil de se adequar. Mas se é uma criança maior, a gente dá um prazo razoável para que essa criança, para que a gente tenha o acompanhamento da nossa equipe multidisciplinar, para ver se aquele casal está se adequando àquela criança e vice-versa, e principalmente a criança, lógico, que é a prioridade absoluta. Então, nesse período, sim, pode haver a desistência. Não deu certo, a gente não está interagindo como pai e filho, como mãe e filho, então a gente vai desistir. Aí não está desistindo da adoção, né? Não está desistindo do filho, apenas estava naquele estágio de convivência e não deu certo. Mas depois que a sentença é proferida, e o registro é feito com o nome dos adotantes, aí já não é desistência, é abandono e tem suas consequências, evidentemente, né, legais. O que a senhora pode nos falar a respeito do projeto Adoções Possíveis? Esse é o nosso grande desafio, né? Isso que eu estava falando dos meninos com grupo de irmãos, com alguma deficiência física ou mental e com uma idade avançada, aí, Flávio, o grande desafio de qualquer vara da infância. Porque toda criança e todo adolescente, todo ser humano tem direito a uma família. Então, se essa criança não teve a garantia, né, de ser cuidada e bem cuidada pela sua família biológica, ela precisa ter uma família substituta através da adoção. E quando elas são maiores, e eu digo maiores a partir de, olha, no cadastro, desses 300 e tantos, talvez 99% queira beber. Alguns aceitam até 3 anos, até 4, até 5. Aí de 5 em diante, 6 anos em diante, já começa a ser muito difícil a adoção. Mas a gente hoje, graças a Deus, está mudando um pouco, né, o preconceito, a questão da raça, não está se exigindo tanto, né, a raça branca, a gente já tem conseguido adoções, né, de crianças negras. E deficiência, que é também um grande desafio, alguns aceitam, mas não é tão comum. Então, esse programa, Adoções Possíveis, esse programa foi instituído exatamente para isso, para estimular. Porque quando as crianças estão no abrigo, ninguém está vendo, ninguém sabe que ela existe. E se ela grava um vídeo, se ela se expressa, se ela mostra, né, que ela gosta disso, daquilo, de futebol, de time tal, né, de jogar, de desenhar, o que for, de cantar, de tocar, ela pode tocar o coração de alguém que também, né, que se identifica com aquela criança.
E aí é quando a gente tem esse sucesso do Adoções Possíveis. O Tribunal de Justiça grava vídeos desses meninos e meninas que já estão disponíveis para adoção, mas não conseguiram no cadastro, né, pela busca legal que a gente faz, um casal candidato à adoção. Então, a gente grava esses vídeos e já tivemos enorme sucesso, inclusive com adolescentes, né, crianças maiores e adolescentes, que pessoas tanto daqui como de fora daqui, estados vizinhos ou até estados mais distantes, que viram os vídeos e se interessaram em conhecer a criança ou a adolescente para adoção. E foi efetivada a adoção. Então, esse é o nosso desafio, dar visibilidade a essas crianças maiores e a esses adolescentes que estão aptos a serem adotados. E do que se trata o projeto Mãe Consciente? Também a gente já tocou no assunto. O projeto Mãe Consciente foi idealizado por um colega, né, a doutora Soraya, que era juíza de União, hoje é juíza de São Miguel, e a coordenação da infância, o Tribunal de Justiça, né, acolheu, e a gente tem divulgado e tem servido bastante. Fizemos a semana passada uma reunião com profissionais das maternidades, e aí eu gostaria também, se estiverem nos ouvindo, CREAS, conselhos tutelares, profissionais da saúde de um modo geral, que tenham contato, jornalistas, evidentemente, e qualquer pessoa que tenha um contato com uma gestante ou com uma mãe que deseja dar seu filho, porque ela pode já expressar esse desejo na gravidez, né? Ela ainda gestante, ela pode expressar. E ela será atendida por uma equipe multidisciplinar, com todo o respeito da nossa vara, né? ou na vara onde ela estiver, ela morar, com todo respeito, é legal, está previsto no ECA, entregar o filho para adoção não é crime. Às vezes as mães têm medo de, não é crime. E a gente precisa acabar com esse preconceito de achar que a mãe é um ser sobrenatural. Ela pode não poder criar ou não querer criar e entregar seu filho. E isso foi colocado na lei exatamente para proteger a criança. Porque a mãe, num desespero, ela pode querer abortar, querer matar essa criança, querer jogar no lixo, como a gente tem inúmeros casos que já tivemos, e isso só prejudicaria, né, essa criança. Então, para a proteção dessa criança, ela ficar tranquila de que ela pode entregar, ela tem o direito, inclusive, ao sigilo. Às vezes é um filho que é fruto de um estupro, e ela não quer revelar, né? Então, ela pode entregar essa criança para adoção, será explicado a ela todas as consequências, né, psicossociais e jurídicas desse ato, né, que ela será destituída do poder familiar, que ela não terá mais, né, direito a esse filho, que esse filho será colocado para adoção. E ainda terá a garantia de que ele será entregue a um casal devidamente capacitado, avaliado e habilitado para adotar. Então, assim, também é um programa muito interessante e a gente tem procurado divulgar, porque muitas pessoas não sabem, têm medo, acham que é crime entregar uma criança, não é. Vocês têm algum tipo de trabalho em relação a pessoas que têm, a mãe que tem filho com dificuldade quer ter o filho, quer criar o filho, mas não tem condição financeira nenhuma. Vocês fazem algum tipo de trabalho nesse sentido? Sim, isso são as políticas públicas, né, de assistência à família, né, e de proteção às crianças. Quando a gente recebe essas crianças, uma denúncia que chega para o Conselho Tutelar, normalmente é a porta de entrada, nós determinamos, sim, que os CREAS e os CRAS, e aí a gente, né, aproveita o momento para fazer uma referência elogiosa, né, aos CREAS. Temos muito poucos CREAS aqui na capital e a demanda tem sido imensa, imensa. Né? Nesse tempo de pandemia, então, foi uma coisa assim absurda. E a gente determina que seja feito um acompanhamento socioassistencial a essa família. Toda família que viola direitos, e muitas vezes é droga, né? Bebida ou outras drogas. Então, essas pessoas são encaminhadas para, né, os tratamentos, se aderirem, evidentemente. Então, a criança também não pode ficar muito tempo no abrigo esperando que o pai e a mãe se trate, se recupere, porque ela vai crescendo e vai perdendo chance de ser adotada, né? Então, a gente tenta esse tratamento, elas são, através das políticas sociais, incluídas nos programas, né, sociais. Ninguém quer tirar o filho de uma família, nem deve, nem pode, porque é pobre. Não, o que precisa é o Estado estar presente para garantir que as políticas, né, sociais, que os direitos, né, de saúde, de educação, sejam, né, efetivados para essas crianças e para essa família, de um modo geral, da alimentação, né, da saúde e da educação.
Mas se essa família não aderir aos tratamentos, aí, infelizmente, a criança realmente será retirada dessa família e colocada numa família substituta através da adoção. Doutora Fátima, para encerrar, a senhora poderia nos fornecer algum telefone, alguma forma de contato? Sim. Para alguém que tenha ou queira adotar alguém, né? Para fazer, queira, não é? Uma mãe que certamente está nos assistindo, que Sim, pode querer que possa também querer fazer a entrega. Certo. Adoção. Olha, o nosso telefone, a nossa vara, é a 28ª vara, é a vara civil, se localiza na rua Hélio Pradines, o Fórum da Infância, que são 2 varas. Hélio Pradines, número 600, né, aqui na Ponta Verde, bem próximo da rua, por trás do restaurante Manjericão. Certo. É bem fácil. O nosso horário de expediente é de 7h30 a 13h30, né, de segunda a sexta. Já estamos atendendo presencialmente, né, evitando, claro, a aglomeração e fazendo, né, todos os cuidados, mas estamos presencialmente atendendo. E temos um e-mail, vcivil28@tjal.jus.br. Por esse e-mail, se a pessoa desejar fazer a habilitação, ela pode mandar um e-mail e a gente manda tudo que for necessário, né? Dizendo todos os documentos são necessários, um requerimento, um modelo de requerimento para que a pessoa, né, inicie esse pedido e seja submetida a essa avaliação e a esse curso. Então, nós estamos num lugar bem acessível, né? bem conhecido, que é a Vara da Infância, e a mãe que deseja entregar essa criança, ela pode ter certeza que será recebida com todo respeito, sem nenhum constrangimento e sem nenhum julgamento, que é também uma coisa que a gente precisa alertar os profissionais da saúde, claro, que eles, quando a mãe expressar esse desejo, eles respeitem. Não vê aquela, mas você vai entregar, aí você... É como se fosse uma mãe desnaturada. Não, ela está sendo desnaturada se ela maltratasse, matasse, abandonasse, jogasse no lixo. Ela está tendo cuidado com seu filho. Ela sabe que não pode ou que não quer criar e ela está entregando para que ele seja criado e muito bem criado por uma família que deseja ter um filho, né, e não tem. Muito obrigado, doutora Fátima Pirauá, pela sua participação e parabéns pelo trabalho que tem realizado. Agradecemos também a você, telespectador, que nos acompanha. Obrigada. O programa Conjuntura é um oferecimento de Cooperativa Pindorama. Ninguém é forte sozinho.